Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu quero inicialmente agradecer a Deus essa oportunidade extraordinária. Agradecer a bondade dos amigos espirituais, porque a gente vai preparar uma palestra e pensa que faz alguma coisa, eles é que fazem tudo, porque vem tudo do alto. E agradecer a nossa querida Isabel pelo convite de estar novamente aqui, privando dessa alegria com ela e com toda a equipe maravilhosa. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase. No princípio era Deus. Pode apagar um pouquinho a luz aqui? Imaginem vocês, nós somos feitos da poeira das estrelas. E nós não poderíamos falar sem nos reportarmos ao nosso universo. Então, imaginem vocês que o nosso universo primordial, 13,8 bilhões de anos depois do Big Bang, mais ou menos 400 mil anos, o universo abruptamente escureceu. Ele se tornou quente, denso, homogêneo. Iniciou-se, então, a Idade das Trevas do universo. Existia um plasma fervente e turvo, uma névoa primordial brilhante. Demorou muito tempo nessa estrada para aparecer as primeiras estrelas, que tinham 1 milhão de massas solares. Vocês sabem o que é isso? Nosso Sol, a potência de 1 milhão de massas solares. Isso, nós sabemos dessa história do universo porque temos hoje telescópios e modelos computacionais que fazem essas medidas extraordinárias, e nós voltamos ao tempo da nossa própria história, porque a história do universo é a nossa própria história. Hoje, os cientistas nos mostram a seta do tempo, que é a alta entropia. Vocês se recordam do que o professor falou, da entropia, que é a desorganização, e a alta entropia, a coisa estava muito desorganizada, nessa alta entropia para começar a se organizar. E o nosso universo, ele faz parte de um multiverso, de uma simetria no tempo. Aqui, nós estamos vendo o que os cientistas chamam a linha do tempo cósmica. E, precisamente, aqui é o Big Bang, no princípio, era o verbo. 1 milhão de anos, as emissões de radiação cósmica de fundo, a idade das trevas, com essa alta entropia, as primeiras estrelas, vejam quanto bilhões de anos se passaram. As primeiras supernovas e os buracos negros, as protogaláxias e as galáxias modernas. Vocês sabem que tudo isso está no nosso cérebro? Na intimidade do nosso ser, na intimidade do nosso espírito, porque é a nossa história. E nós vamos ver aqui mais adiante o que o Espiritismo nos diz, o fluido cósmico universal. O plasma divino, o hausto do Criador, a força nervosa do tudo sábio. O mundo ou campos de desenvolvimento da alma. Toda essa trajetória dentro de nós nos mostram isso. Que nós estamos como sementes do Senhor, como setas do Senhor em todos os lugares. Diversas faixas de matéria em variadas expressões vibratórias ao influxo dos tutores espirituais. Isso, meus irmãos, está na obra de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Imaginem, dentro deste grande universo, que
cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas, de regeneração e de felicidade. E nós, sabendo disso, nós começamos essa saga extraordinária do nosso espírito, do momento onde o Senhor criou as primeiras mônadas celestiais. E como seta, nos leva para todos os lugares deste multiverso. Dentro de nós temos arquivos, nossos arquivos espirituais, nossas vivências, nossas marcas, que são extraordinárias. Como profissional de saúde, quando eu recebo um paciente, eu olho bastante nos seus olhos, na sua fisionomia, no seu jeito de ser, e fico imaginando de onde vem aquele ser. O que ele tem dentro dele, todo um arquivo espiritual, porque ele é um ser multimilenário. Então, às vezes, a gente encontra uma pessoa muito humilde, que não tem nenhum conhecimento intelectual, que não compreende do que você está falando e você desconhece que na sua frente está um espírito multimilenário que pode estar lá na frente, pode estar muito mais adiante que você, os avatares. Muitas vezes, nós esquecemos de que o ser humano tem uma trajetória que se perde no tempo e se continua nessa seta que, como diz o cientista, não volta de forma nenhuma, exatamente por conta dessa alta entropia. Então, cada ser humano é um ser imortal, com uma condição íntima, com a consciência individual única e inconfundível. Quando nós nos debruçamos sobre a antropologia e começamos a estudar como a vida começou na Terra, e cada ser desse que for escolhido pelos tutores para receber o princípio inteligente, nós nos deparamos com o extraordinário poder do grande arquiteto do universo. Há muitos anos atrás, eu li uma mensagem que perdi, não sei que livro li. E busco até hoje uma mensagem, em algum livro espírita, uma mensagem dita por João Evangelista. Do momento onde éramos nas cavernas, seres que grunhiam, mas que já traziam esse arquivo demorado, trabalhado lentamente. O aperfeiçoamento dos seres terráqueos foi feito por uma mudança definitiva paulatinamente no corpo perispirituais, nas regiões siderais e em certos intervalos das reencarnações. Nós aqui, enquanto viventes deste planeta extraordinário, somos seres moralmente imperfeitos. Imperfeições que variam em cada individualidade, nessa imensa diversidade de seres na Terra. É por isso que o nosso mundo é extraordinário. Nós estamos num momento especial da colheita, da separação do joio e do trigo. Mas por isso mesmo que é extraordinário o nosso mundo, porque temos essa convivência. Para quem nunca viu, essa é a constelação do Cocheiro, aqui é Capela. E a grande marcha evolutiva, conforme diz o nosso querido irmão Giovanni, ela caracteriza-se pela constância da prática do bem, sem recaídas e sem tergiversões, que demonstram que o espírito que ainda cai, ainda não assegurou sua conquista em caráter definitivo. É por isso que é lento este processo dessa escala evolutiva. O tempo cósmico ele é inexorável. E à medida que vai passando o tempo, pouco a pouco, nós vamos construindo de nós mesmos, porque somos seres inacabados. E essas lembranças, elas vêm como flashes, como insights, que se nós tivermos a capacidade
de abrir esses canais, esses grandes portais que o nosso espírito tem, nós temos acesso a todo esse conhecimento. Eu tive um professor de psicologia transpessoal e quando eu viajava para São Paulo, eu vinha carregada de livros. E ele olhava assim e dizia, mas para que você precisa de tudo isso? Você tem tudo na sua cabeça. Porque é essa trajetória, porque somos cidadãos do universo. Toda essa trajetória está dentro de nós. Mas se nós formos demorar, nós vamos passar muito tempo. Por isso, nós vamos andar mais rapidamente e vamos aportar na Terra, deixando as belezas do universo, exatamente na Revolução Industrial, onde nos dizem os espíritos que as aquisições de conhecimento sempre foram mais fáceis do que o progresso moral. As asas do intelectualismo, que é a asa na horizontal, ela é mais rápida de ser adquirida. Por isso que nós encontramos tanta gente com tantos poderes intelectuais e tanta sabedoria intelectual e tão moralmente caído, porque esse progresso é lento, o progresso moral. Essa compreensão do bem e do mal, do livre-arbítrio, é muito difícil para a criatura humana, porque é muito lento. Uma vez uma paciente me disse assim, doutora, o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos tudo para ontem, e o tempo de Deus ele é demorado. Ele espera que a criatura faça uso do seu livre-arbítrio para descobrir entre o bem e o mal. Se cada um de nós aqui olhar para trás, na história de sua vida, na linha de tempo da sua vida, todas as suas dores, suas tristezas, suas quedas, tudo estava certo. Tudo estava no momento certo. Como diz o nosso amigo Peixinho, merecido e necessário. Então, essa compreensão, ela vem muito lentamente, porque nós, como seres ainda espirituais infantis, nós necessitamos, como crianças, de um tempo para crescer. Essa responsabilidade ela é demorada. Você vê como crianças espirituais que somos, nós nos revoltamos contra Deus, nós gritamos, nós espezinhamos, queremos que seja do nosso jeito como crianças egóicas, porque não temos ainda essa responsabilidade cósmica, que vem com esse conhecimento do bem e do mal, com a capacidade que temos com o nosso pensamento de agir bem e com o senso moral. Essa marcha evolutiva, segundo os espíritos, no Livro dos Espíritos, ela se faz de forma rápida ou de forma lenta. O progresso lento é o dia a dia. Como diz Emmanuel, carregado de pequenos espinhos, que só nós sabemos. Só nós sabemos aonde esse aguilhão está encravado na carne. É esse progresso lento, que muitas vezes é desde uma pequena contrariedade até uma doença mais séria, como, por exemplo, as doenças crônico-degenerativas, e elas vieram nesta época porque nós estamos precisando crescer mais rápido. Se você olhar a história das doenças ao longo da humanidade, em outros tempos, a lepra, a tuberculose, era o câncer daquela época. Hoje é o câncer. Mas a ciência está no encalço da cura. Mas virá outra, porque ainda necessitamos das doenças como aguilhões, como cravos na nossa carne para progredismo mais rápido. Mas nós temos também o progresso mais imposto, progresso intenso, onde nós vamos encontrar, e muito recentemente, vocês viram o terremoto, viram os maremotos que vêm acontecendo. E é interessante, eu estava ouvindo um dos companheiros aqui falando, o Irie, que estava falando muito recente, e que sobre o Apocalipse, e às vezes a gente não se dá conta
de que realmente ele acontece pontuais, mas que Deus está sempre atento. Investigando e preparando uma palestra sobre desastres naturais, eu descobri que, por volta no século XII, ocorreu um abalo sísmico que, em 3 minutos, destruiu a ilha de Port Royal, no Caribe. Que é uma coisa assim, extraordinária, porque lá é onde os piratas aportavam, e era dia e noite, rum, prostituição, criminalidade, tudo. Em 3 minutos, houve um terremoto e tudo foi de água abaixo. E na história da humanidade a gente percebe isso. E percebe que os olhos do alto, os olhos de Deus, estão atentos sobre nós, sobre o nosso comportamento, que de vez em quando precisa de um abalo para que a sociedade seja forçada a progredir. E as revoluções morais, as revoluções sociais, como a Revolução Francesa, que inaugurou, naquela época já foi inaugurado o mundo de regeneração. Porque ele já vem sendo preparado desde aquela época. Lento. Vejam como é extremamente lento. Nós vivemos hoje, minha gente, uma grande crise moral no mundo atual, que nos falam os grandes filósofos. Bauman nos fala que nós ocupamos um mundo hoje pautado pelo agora, que promete satisfações imediatas e ridiculariza todos os atrasos e esforços a longo prazo. A mentira é a maestrina das ações, o que ele chama de modernidade líquida. Que tudo hoje, você conhece uma pessoa hoje, amanhã você não vê mais. Você compra um livro, lê a primeira página. Uma pequena atividade que hoje é tão importante para você, amanhã não é mais. Inconstância, individualidade, insegurança, incertezas. Esta é a marca do nosso tempo, desta chamada modernidade líquida. Medo do outro, nós temos medo dos nossos próprios irmãos. Nossas casas são fechadas com cerca elétricas. Nós temos medo se vemos um pobre negro jovem. Pensamos que é um malfeitor. Nós temos medo do outro. Temos medo de tudo. Nós temos um consumo exagerado, a ponto de estarmos numa crise para controlar o gasto no cartão de crédito. A nossa sociedade, ela se caracteriza por uma fluidez e uma volatilidade. Tudo é muito rápido. Está na mídia social, as pessoas rapidamente querem estar na mídia e no dia seguinte já nem se lembra mais. Intolerâncias, insegurança, indiferença, artificialidade. Isso as pessoas dizem que o selfie, a pessoa coloca um selfie, mas esse selfie é uma inverdade, porque a pessoa está chorando, mas ela coloca que está rindo, alegre. Olha onde eu estou, não é? Isso é uma artificialidade. E nós temos também a sociofobia. As pessoas têm medo de pessoas, estão atrás do computador. Tem pessoas, inclusive, que mentem a idade que têm no computador. Passa o filho e ele coloca lá, eu tenho 16 anos, quando, na verdade, ele tem 54. Não é? Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo revoluções sociais, a crise humanitária, a escravidão humana, os ditadores que estão aí. Nós temos holocausto humanos. Quando nós nos compadecemos daquelas crianças que perdem a vida no Mediterrâneo, aquela criancinha na praia, aquela criança muçulmana, como aquilo nos doeu. Aquilo é necessário? Parece. Parece porque somos tão endurecidos que precisa um pequenino doar a própria vida para dizer para todos nós, somos todos irmãos. O homem, como nos diz Herculano Pires, é um alienado na precipitação. Ele se entrega ao mundo e se perde na mundanidade. A alienação mundana o afasta de si mesmo e de Deus. É um tumulto do mundo,
a instabilidade das coisas, a efemeridade, a fragilidade da condição humana, que geram inquietações, angústia e desespero. O fogo dos sentidos afasta o homem da serenidade. Ontem eu falava para os companheiros que nos ouviam que, como oncologista, eu hoje percebo o quanto é importante o exercício da serenidade, o quanto nós precisamos da oração, da meditação. Isso a ciência já comprova, porque o homem está inquieto, angustiado. Isso gera uma alta dose de desequilíbrio, porque o organismo passa a movimentar-se com o hipermetabolismo. E o hipermetabolismo é uma guerra para o nosso corpo e acaba desgastando o organismo. Nós somos preparados para a guerra e para a paz, para momentos de desequilíbrios também, que faz parte das mudanças, faz parte das mutações que são benéficas para o nosso corpo. Só que ela exageradamente, continuadamente, nos destrói, porque coloca um hormônio importantíssimo a trabalhar dia e noite, o cortisol, que no início ele nos dá uma força para a guerra, para a paz, nós, diante do enfrentamento, ou nós corremos ou enfrentamos, diante dos perigos. Mas isso acaba desgastando o organismo. Então, nós todos nos perguntamos, estamos evoluindo ou nos tornamos um mundo individualista, egoísta e arbitrário? Nos noticiários, nós só ouvimos corrupção, folgueira das vaidades, jogos de interesse. E os espíritos nos dizem que todo aquele que pretende ver o infinito através do prisma do interesse das paixões, não terão o coração limpo e não poderão contemplar a face de Deus. Vejam como tudo vem do alto. O I Ching, que todos conhecem, porque é milenar, a sabedoria chinesa, ele diz: ao término de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação. A luz poderosa, que fora banida, ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí nenhum dano. E observem o que os espíritos, no Livro dos Espíritos, nos dizem. As revoluções morais se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos. De repente, estouram e fazem ruir o velho edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. É o momento que nós estamos vivendo. Nós temos hoje uma densidade, uma diversidade dentro da própria humanidade. Dentro da nossa humanidade, nós temos mundos primitivos, mundos de prova e expiações, mundos de regeneração e mundos ditosos. Não é isso, Irie? Porque está dentro de nós, dentro das pessoas. Veja o que Santo Agostinho diz, quando a gente, todas as noites que você vê o céu estrelado, contemplai a abóbada azulada, a hora noturna de repouso e da prece. E dentre esses inúmeras esferas que flamejam sobre vossas cabeças, indagai quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que seja um mundo regenerador a vos abrir o seio após a vossa expiação na terra. Uma ocasião, eu ia a Paris e tive um sonho. Eu tenho a graça de, durante os sonhos, os espíritos abrirem as portas para mim. E eu sonhei e quis traduzir para vocês, com este lago suíço, o local que eu estive. Eu estive num local onde as crianças brincavam num barquinho,
no meio da cidade, era tão límpido esse lago, e era um ambiente tão especial que eu disse, nossa, eu estou no mundo de regeneração. Então, nós visitamos esses mundos à noite, né? Então, mundos de regeneração ainda são muito transitórios ainda, mas onde há calma, tranquilidade, onde já temos as paixões tão desordenadas que caracterizam o nosso mundo, ela já está livre. As relações sociais são perfeitas e lá, neste local, nestes mundos, a aurora da felicidade já desponta. Mas a misericórdia de Deus é tão extraordinária que Ele, de vez em quando, nos dá um passaporte para ir lá, para que a gente reabasteça do exílio. E cada vez que a gente vai nesses mundos, e cada vez que você tem essa felicidade, por um momento, como, por exemplo, a música que nos eleva, nos dá abertura para estes portais, para ir no mundo de regeneração, nós nos encantamos, as luzes da espiritualidade vêm sobre nós e nós achamos que somos felizes. Pelo menos por um momento, nós penetramos nesses mundos. Mas é Jesus que nos diz, é o Espírito de verdade que nos diz. Chegasse ao tempo do cumprimento das coisas anunciada para a transformação da humanidade. Não tenham dúvida que nós estamos em transformação. Cada um de nós está sendo convocado para suas próprias mudanças. Ninguém é responsável por ninguém. Você é responsável por você mesmo. Vejam por que isso é verdadeiro. A ciência já demonstra isso, através da psicologia, que os estados alterados de consciência, os vários mundos, são as várias moradas da casa do Pai. Consoante o estado ou província mental em que se situam as situações e as aspirações interiores, é que moldaremos o ambiente ou a morada evolutiva a que nos ligaremos no exterior. Então, a casa do Pai é o íntimo de cada um. Quem não se comoveu com essa Madonna? Com uma criança esquálida, a própria expressão de Maria. A casa do Pai é o íntimo de cada um. As moradas, os estados da alma, os desejos e as aspirações pessoais. São as muitas moradas da casa do Pai. Mas Jesus, no seu cântico extraordinário, ele nos fala das bem-aventuranças e nos promete quem vai herdar a terra neste novo mundo. Bem-aventurados brandos, porque eles herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra? Os que não se encolerizam, os que não se entenebrecem com o semblante, nem ergue a mão com a fúria. E o mundo está cheio. Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, parece que os noticiários nos mostram que o mundo está pior, mas não está. Porque no mundo inteiro nós temos pessoas assim. Já foi falado aqui os Médicos Sem Fronteiras, tantos trabalhos extraordinários. Olha só que coisa extraordinária, como a música transforma os nossos pássaros feridos, as crianças que vêm com dificuldade. Então, esses são aqueles que herdarão a terra. Por que eles darão a terra? Pela força moral, porque a brandura apazigua os coléricos. A terra está sedenta de bondade. As almas estão sedentas de bondade. A luta pela vida, ela é tão bravia, as incertezas são tantas, imorais, tantos malefícios, os desgostos amargam de tantas maneiras, que atormentam com tamanha intensidade, que é natural existir os irritadiços e os impulsivos. Mas aquele que não concorre para agravar esse estado de nervos, é recebido com alegria. É chamado sempre pelos homens. O bem-vindo, o amigo, o irmão. A neurolinguística nos ensina que nós devemos modelar se nós quisermos nos modificarmos. E quem é o modelo que nós precisamos modelar? Jesus, não é?
que é o amigo, o bem-vindo, o irmão. Mas, meus amigos, e o futuro? O que nos reserva o futuro? Nós estamos vendo a ciência crescendo muito rapidamente. E eles dizem que o futuro já chegou. Alguém se lembra dessa música? Linda, né? Blade Runner. O futuro já chegou. Os exoesqueletos robóticos. Hoje nós já temos corpos artificiais. A criação de estruturas como fígado, traqueia, rins, vasos. Nós temos dentes, pele, rins, uretra, cartilagens, ossos, fígado, bexiga, neurônio, traqueia, válvulas cardíacas, válvulas sanguíneas. Tudo isso podemos modificar os nossos corpos. O futuro já chegou. Porém, podemos ter implantes cocleares, retinas artificiais, cirurgias robóticas. Hoje o mundo já tem 3,5 milhões de robôs, cirurgiões. Nós podemos ter retinas artificiais com dons de audição e visão. Olha, minha gente, vocês sabem que a ciência, quando demonstra isso, um cientista colocou um chip GPS no cérebro de uma pessoa. E ele descobriu coisas no universo, na Terra, extraordinária. E foi tirado. E ele continuou com aquela capacidade, porque nós temos esse GPS na cabeça. Então, veja, nós temos mega construções. Quem leu 3001, Odisseia no Espaço? O Arthur Clarke, quem é ficcionista, ama tudo isso. E vê essa nova humanidade que vai se diferenciar. Então, nós podemos ter mega construções, nanorobôs, biotecnologia, consciência quântica, cérebro quântico e multiverso, biotecnologia, algoritmos. Hoje, a medicina toda é o manejo do paciente em algoritmos. Nós podemos ter tudo isso, mas o futuro pertence ao espírito. O aperfeiçoamento moral é necessário, porque todos somos médiuns, dentro de um campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, e se ainda essas forças nos escravizam às sombras da vida primitiva e torturada. Não tem jeito. A mediunidade é o recurso que temos para o progresso do espírito. E vamos ver por quê. Porque dentro de nós, esses recursos da alma humana, eles são inesgotáveis. Porque vocês se lembram da seta cósmica? Nós temos tudo aquilo dentro de nós. Então, esses recursos são inesgotáveis. E, segundo o nosso querido Leon Denis, a telepatia é o prelúdio da maior revolução moral da humanidade. Ela é a manifestação de uma lei universal. Todos os seres, todos os corpos permutam vibrações, inspirações súbitas, clarões de gênios que iluminam o cérebro como relâmpago e parece vir de um mundo superior. A alma é suscetível de ser impressionada por meios diferentes dos órgãos. Recolhe conhecimentos que excedem as faculdades humanas. Vocês perceberam que as falas dos palestrantes, elas se casam, porque nós bebemos na fonte superior do conhecimento. E se você entra nesta sintonia, você consegue acessar esses conhecimentos. O homem conquista novos poderes psíquicos através da mediunidade, através da telepatia, que permitirão um dia manifestar seu pensamento à distância intermediário, sem intermediário material. Este é o novo sentido dos homens. A doutora Marlene Nobre, no seu livro Dom da Mediunidade, ela nos diz: no exercício mediúnico de qualquer modalidade,
A epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção. Hoje a ciência já sabe e fala sobre a epigenética, porque nós influenciamos uns aos outros e o ambiente nos influencia, porque temos essa faculdade. Essa mente que intensifica o poder de emissão e recepção de raios, é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Mas se ela é embrião, um dia será feto, um dia será um ser adulto. Por isso que é inevitável, todos nós temos que desenvolver essa nossa faculdade. Por que que é tão lenta esse processo? André Luiz já nos dizia o que posteriormente Paul MacLean, no livro O Cérebro, o Triune Brain, o cérebro trino, nos fala, André Luiz já nos falava, do cérebro inicial, dos nossos mecanismos automáticos. Nós reagimos automaticamente a determinados impulsos, determinados estímulos, determinados comportamentos. É o nosso cérebro ancestral, que se localiza aqui embaixo, se localiza aqui embaixo, no cerebelo e na ponte. São os nossos, nós respiramos e nem sabemos que estamos respirando. Muitas das nossas atividades do dia a dia nós fazemos automaticamente, porque é esse cérebro que comanda. Mas que é o porão e o arquivo do nosso subconsciente. É o chamado cérebro reptiliano. Mas nós temos também o córtex motor, que está aqui nos núcleos da base, que são as conquistas de hoje, o esforço, vontade e consciente. Cora Coralina dizia que bondade se aprende. Por isso que nós precisamos, nesta conquista, de sermos bondosos, de modificarmos as nossas atitudes. É o que estamos vivendo atualmente. Hoje estamos sob domínio das emoções, que são os núcleos da base, esse cérebro intermediário que está no comando. Mas, um dia, nós teremos o neocórtex atuante, que é o cérebro superior, tão bem elaborado pelo nosso querido Jorge Andréa, que ele nos dizia nos seus livros que, mesmo estando ainda em embrião, essas nossas funções, mas através do superconsciente que chega no córtex cerebral, nós aprendemos as lições do alto, as comunicações com o mundo espiritual, vêm através desses comandos no neocórtex, no cérebro superior. Um dia, nós teremos isso comandando. Partiremos do cérebro animal, que nunca deixaremos de ser animal, porque são conquistas em toda a nossa evolução. Partiremos do cérebro animal, com as nossas emoções controladas. Quem se lembra do Dr. Spock? Emoções controladas, não é? E o cérebro neocórtex com comando, com as nossas funções superiores ativadas. Mas isso é por isso que é muito lento. Mas nós precisamos exercitar. Hoje a ciência já nos mostra fatos extraordinários sobre essas grandes redes. Hoje nós sabemos, meus irmãos, que as crianças, quando você conversa muito com elas, interage muito com os bebezinhos, eles rapidamente formam redes neurais. Uma criança de 4 anos que foi muito estimulada, ela tem 40 milhões de redes neurais. Uma criança que os pais não conversam tem 16 milhões. Vejam a grande diferença, né? Então, hoje já estamos aprendendo muito sobre essas conexões. Mas
O mundo tem sede de espiritualidade, busca espiritualidade. A ciência tem milhares de trabalhos na internet. E a busca pela espiritualidade, eu gostaria de recomendar, a querida Mirna me pediu a literatura, e essa é uma das literaturas assim, bem atuais sobre fé, evidências científicas. E neste livro, o autor mostra, hoje eu trouxe apenas esses do 5º ao 8º, porque é longo, a escala de autotranscendência. A ciência está procurando isso hoje. Vejam, na Universidade de Washington, em St. Louis, vejam o que essa escala de autotranscendência nos fala. Às vezes me sinto tão conectada à natureza que tudo parece fazer parte de um organismo vivo. Algumas vezes me senti algo sem limite, sem fronteira. São pessoas comuns que falam que acontece isso com elas. Muitas vezes sinto uma forte conexão espiritual e emocional com todas as pessoas à minha volta. Experimentei momentos de grande alegria, em que, de repente, senti uma unidade clara e profunda de tudo que existe. Vejam, isso é a ciência hoje. A mediunidade é um patrimônio de todos. E, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, Aulus nos diz algo extraordinário, porque as pessoas acham que a mediunidade é preciso para o médium de incorporação, o médium de psicografia, que só eles têm mediunidade. Kardec dizia que todos nós temos. E veja o que Aulus nos diz. Instrumento de vida em todos os lugares, damos e recebendo, filtrando os recursos conforme nossas possibilidades. Portanto, o lavrador é o médio da colheita. A planta é o médio da frutificação. E a flor, o médio do perfume. Vejam que coisa extraordinária. Quão simples ele tornou para nós. Mas, meus irmãos, é extremamente necessário a gente se lembrar que cada corpo tangível, lembrem daquela foto, daquelas energias, cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Cada médio com sua mente, cada mente com seus raios personalizados, observações e interpretações. Como raio arremessado, ergue-se nos ar o domicílio espiritual, na onda de pensamento que a nossa alma se afeiçoa. Por isso que nós temos que trabalhar para que cada vez mais as nossas energias se tornem melhores. Porque todos nós queremos ser saudáveis, do corpo físico e da alma. Mas é aqui no pensamento que reside essa capacidade de transformação e criadora da saúde. Mas eu quero falar para vocês, por isso que eu digo que realmente nós estávamos numa onda espiritual, que vejo que o nosso país, com tantas revoluções que a gente veio ontem, eu continuo acreditando piamente, desde o primeiro momento que li este livro, que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós somos um povo especial, e nós sabemos isso, especialmente quando viajamos para o exterior. Que quando você volta para o país, você tem vontade de beijar o chão. Nós somos pessoas extremamente carinhosas. Nós gostamos de nos abraçar. Os japoneses não têm essa capacidade. Nós temos. E especialmente o espírita, então, esse abre logo os braços. Não é? Quando a gente chega nos aeroportos para os eventos espíritas, basta olhar. A pessoa já está com o coração assim aberto. Então, vejam que Jesus nos disse, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Não se enganem, vocês foram escolhidos para nascer neste país. E vocês são responsáveis por transformá-lo no coração do mundo e na pátria do evangelho. Seu solo santificado e exuberante estará o sinal de fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Às vezes eu fico olhando esse imenso Brasil, e hoje, quando a nossa banda tocava, eu me acostumei a pensar e mentalizar
raios de luz subindo por todo o mapa do Brasil e raios de luz descendo. E é uma coisa linda que eu vejo na minha mente quando ouço o hino nacional, porque eu abençoo, na minha pequenez, todo esse país. Nos diz Emmanuel ainda neste livro que o Brasil há de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E nós vivemos no jardim do Senhor, nesse imenso multiverso, onde tudo procede do amor, tende ao amor e se move para o amor. Nós estamos imersos nesse amor. Uma ocasião, porque adoro filme de ficção científica, eu vi um filme onde a pessoa conversava com Deus e ele dizia assim, mas você não tem forma. Ele dizia, não tenho forma, porque eu sou o amor. Vocês me conhecem como Deus, mas eu sou o amor. E isso a gente vê também na transcomunicação instrumental, os espíritos dizerem, nós não temos formas, porque nós ainda necessitamos da forma. E, novamente, querido Irie, quando comecei a fazer essa palestra, os espíritos me disseram, Apocalipse. Apocalipse. E veja o que tem lá em Apocalipse, meus irmãos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei a beber, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isto é para todos nós, é um convite dele, que é todo amor em nossas vidas. Muito obrigada.